Olá, nós vamos hoje realizar para o Diário de Goiás uma entrevista especial comigo com Vaci Oliveira, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, que completa agora 4 meses de administração. Iris Rezende está a postos conosco. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Esta entrevista com Vaci Oliveira, tá? Também conosco. Tudo bem, Vaci? Tranquilo? Olá, tranquilo. Esperamos que você, internauta, possa interagir conosco nessa publicação via Facebook. Fique à vontade para perguntar também. Para estar aqui, nós vamos tratar de assuntos da gestão e da política. Esperamos a sua participação. Prefeito, já são aí 4 meses de administração. O senhor administra aí tensões, de certa forma, na área da saúde, tensões na educação, na Câmara de Goiânia, com algumas investigações de uma Câmara que ainda não tem um líder. Esse balanço dos 4 meses, né, tem mais tensões ou mais pontos positivos? Bem, quando me candidatei a prefeito, até contrariando uma nota que eu havia soltado anteriormente de que não seria candidato a prefeito, nessa nota eu busquei introduzir nela até um texto bíblico, para que as pessoas não pensassem que seria uma estratégia política. Na nota eu dizia que, conhecido o resultado das eleições de 2014, ali eu tomei uma decisão, encerrar a minha carreira política. E acrescentei mais. O meu sentimento é o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, quando escrevendo a Timóteo, ele afirmava, comunicando que estava encerrando o seu apostolado, ele dizia: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu usei essas expressões do apóstolo Paulo para que as lideranças do meu partido, que não se preocupavam em lançar candidato, eles então entendessem que eu não era candidato, porque o meu nome já surgia nas pesquisas aqui de jornais de Goiânia, de emissoras de rádio, quando indagavam: hoje você votaria para quem? A pessoa, e o meu nome saía na frente. Nós acompanhamos esse dia a dia aí da campanha. E o meu nome saía na frente. Por isso é que eu soltei aquela nota. Bem, posteriormente, eu senti que o meu partido estava ficando sem um candidato. Mesmo eu chamando as lideranças, como fiz 7 lideranças no meu escritório, presidente do diretório estadual, do diretório municipal, os líderes mais expressivos da juventude do PMDB. Eu os comuniquei, quando eu notei que eles não estavam levando em consideração a minha afirmação, eu soltei a nota, para mim não ficar com a responsabilidade de que deixei a coisa passar e o meu nome em primeiro lugar. Bem, mas ao invés de pensarem numa candidatura, eles estavam discutindo o lançamento de um vice. E sua administração? De um vice. Então, naquela altura, aquilo mexeu comigo. Falei, eu não tenho direito, no momento em que Goiânia atravessa a pior fase da sua história, administrativamente, eu ficar omisso diante de um quadro como esse. Por quê? O meu compromisso com Goiânia, não é simplesmente um compromisso político, não. Essa cidade me recebeu. Um rapaz vindo da roça com 15 anos de idade, e eu fui da roça, embora tivesse o povoado, que naquela época era Gameleira e depois se tornou Cristianópolis, mas a minha vida dos 7 anos até os 15 foi na zona rural. Chego aqui... Desculpe interrompê-lo, é porque nós... E sobre a gestão? Não, chego aqui, veja bem, Sim. Para que o povo tenha um entendimento mais profundo da minha posição. Chego aqui essa cidade, 9 anos depois, cheguei em 49, 58 me elege vereador.
Daí a 4 anos me elege deputado. E o mais votado, o vereador, o mais votado estadual da história. Daí a 3 anos me elege prefeito. Então, politicamente, eu devo a esta cidade, porque não fosse Goiânia acreditar em mim, Goiás não teria me conhecido, eu não era de família política, eu não vinha de cidade tradicional de Goiás. Pois é, mas a maior cobrança hoje Aí eu me candidatei e fui eleito. Agora, me candidatei e fui eleito por quê? Porque preocupado com o caos administrativo que imperava em Goiânia. Eu recebi a prefeitura aqui com 600 milhões de dívida. E não é dívida de financiamento a longo prazo, é tudo dívida aí para empresas que alugam máquinas, veículos, que forneciam massa para asfalto, para tapar os buracos, essa coisa toda, que 3 meses antes, 2 meses, suspenderam o fornecimento de tudo. E a cidade se tornou aquela cidade tomada de buraco, uma cidade suja, lixo por todo lado. E eu tomei posse. Tive calma em compor o meu secretariado, não precipitei. Bom, 4 meses, agora eu vou dar a resposta a você. 4 meses depois, você tem dificuldade de ver um papel na rua hoje, um lixo. Também não tem, nem buraco no asfalto. Eu chamei essas empresas, negociei com elas, chamei cada uma, não o chamei para discutir dívida. Que apenas 2 empresas que alugam máquinas para a prefeitura e veículos têm mais de 100 milhões para receber as 2. Em torno de 120 milhões. A empresa que fornecia a massa com mais de 10 milhões para receber. Chamei cada uma, não vou discutir dívida, eu vou discutir dívida com vocês quando a prefeitura estiver, a administração estiver regular, mas eu quero saber se vocês estão dispostos a fornecer, de agora em diante, para a minha administração, e eu assumo o compromisso. Pagar o que vocês fornecerem de máquina ou de veículos, e no caso massa asfáltica, pago até o dia 10 do mês seguinte. Então, todos aceitaram, a cidade está limpa. Recebi, para você ter uma ideia, é bom lembrar isso, Quando eu tomei posse aqui, no dia 1º, estava aqui mais de 500 funcionários da saúde municipal em greve porque não haviam recebido o mês anterior. Recebi aí uma comissão, estava até um deputado junto, pedi que subissem, eu disse, olha, eu gostaria que vocês, respeito muito o posicionamento, acho que vocês têm até suas razões, mas vocês têm que acreditar em mim. Vamos trabalhar. Primeiro dinheiro que entrar na prefeitura nessa semana, na semana seguinte é para pagar. Hoje saúde e educação estão reclamando. Saúde foi um problema e educação hoje é um problema. Mas isso é natural. Isso é natural. Você pega aqui, por exemplo... Por que é natural, prefeito? Você pega aqui, por exemplo, os funcionários da saúde estão todos em dia. Já receberam 3 meses, vão receber o 4º mês agora. Mas saúde não é só o salário, você tem um atendimento. A educação, mas você não resolve o problema de uma administração se você não paga o salário do funcionário. O primeiro item é pagar o trabalho dele, porque ele vive do salário. Então, a minha primeira preocupação foi colocar em dia o salário dos nossos servidores municipais. Em segundo lugar, aí vem, como estava a saúde? Lá estava um caos. CAIS, postos de saúde, tudo depedrado. Então nós tínhamos que cuidar disso. E era gente morrendo nas portas dos CAIS, gente morrendo aí por falta de assistência médica. Prefeito. Hoje já não se vê isso com aquela intensidade de antes. Bem, então já estamos providenciando a reforma do cais, por exemplo, do Urias Magalhães, que estava fechado, o cais de outros 2 bairros aí em situação também precária. Estamos providenciando, consertando essa coisa toda. E qual foi o problema do funcionário da saúde hoje? Que você não atentou para ele. Foram aqueles contratos com mais de 400 médicos, contratos que rezavam o seguinte, era aí um salário de em torno de
15, 18, até 20 mil por mês, que ele era obrigado a prestar, trabalhar até 25 horas. Dias. Horas ou dias? Não, dias. Dias. Viu? Plantão. Plantão. Ele teria que trabalhar até 25 plantão. Trabalhava um, recebia os 25 mil por mês. Só tem 5 plantões. Hein? Um plantão e recebia mas o contrato dizia assim, até 25. Mas isso se acontecer, né? Não significa que aconteceu. Mas era o que acontecia. Então, vencendo o contrato, nós tivemos que tomar atitude. A exigir nos próximos contratos, viu? Tempo integral, o ponto agora, viu? Inclusive, viu? Sofisticado. Ao ele apertar ali o dedo, já fica a sua fotografia na entrada e na saída. Isso causou um certo choque. Causou um certo choque na saúde. Mas vamos dizer mais aqui. Por que essa contrariedade de tantos? É porque estavam abusando da sociedade goianiense. Vocês não se recordam. Mas um dia, quando eu ainda não era eleito prefeito, quando eu vi aquele escândalo, viu? Quando o SAMU ia buscar... O conhecido escândalo do SAMU e das UTIs. Quando ia buscar o doente, viu? Caminhava para uma ou UTI. que teve uma queda em casa, ou que sentiu mal ou qualquer coisa, no caminho eles anestesiavam aquele doente para justificar a internação dele na UTI, defendendo ali interesses escusos de casas de saúde. Quando eu vi aquilo, Perfeito. Eu comecei a sentir que a saúde estava a exigir de mim, em todas as áreas, uma atenção especial. Por isso é que eu fui buscar. E isso causou um certo descontentamento. Os médicos reclamaram a dificuldade de dialogar com o senhor, como os professores agora estão reclamando. Aí eu fui buscar uma cientista, uma professora, uma médica que não integrava quaisquer dos grupos existentes na área médica. É o que eu fiz na educação. Eu fui buscar, ninguém podia imaginar que eu fosse buscar um secretário da educação que nunca teve participação em movimentos políticos. Pois é, e a reclamação dos professores é a falta de diálogo. Mas justamente o seguinte, eu fui buscar secretários especiais diante de uma situação especial que nós vivemos. Não falta diálogo, eu recebo aí, tanto eu passo aí a semana inteira recebendo essa coisa. Mas você veja bem, não é de falta de diálogo com o professor. Um grupo dos professores declarou greve. Eu chamei ao meu gabinete a presidente do sindicato, para saber por quê. E ela me informou, não, prefeito, o sindicato não apoia esse movimento. Eles são diferenciados, nós conhecemos essa... Apenas 5% aderiram a esse movimento. Bem, você veja que aquele grupo não representava a opinião da maioria dos nossos professores. Mas você pega hoje, os professores estão com seus salários em dias, nós estamos criando oportunidade digna de trabalho nas nossas escolas, o piso salarial está sendo respeitado, o piso nacional. Por falar em piso, professor... Quer dizer, então, estão reclamando por quê? Prefeito, o cidadão pergunta aqui pelo nosso comentário, você está vendo aqui esses coraçõezinhos, essas perguntas? Bem, as pessoas estão perguntando, porque nós estamos online. Quando é que o senhor volta a pagar dentro do mês? O servidor da prefeitura aqui pergunta. Não, a lei estabelece... Até o quinto dia. Hoje. A lei estabelece até o quinto dia. Isso, mas eles têm o hábito de receber... Não paguei um mês depois do dia 5. Não, um mês. Agora, sim, por exemplo, mas o senhor pensa em voltar? Dia 1º. O senhor pensa em voltar? Dia 1º é feriado, sim, né? Sim.
eu espero que lá no dia 2, 3, os professores, os funcionários estejam recebendo pensa em voltar salário. a pagar dentro do mês ou não? Não, quando a situação da prefeitura estiver regular, porque nós estamos economizando tudo aqui. Primeiro item nas minhas preocupações é o salário dos servidores. Eu já queria dar a notícia para o servidor, se o senhor de repente começar a pagar o mês que vem, já é uma notícia, né? Quando a situação financeira da prefeitura permitir, olha, pago no dia, não tem até como pagar no dia antes do prazo, porque ainda tem o ponto do último dia, você entendeu? Bom, são questões técnicas, mas Sim. Quem recebe ou no dia 1º, no dia 2, no dia 3, ou se o não há funcionário... dúvida que a prefeitura cumpre a lei. Ou se o funcionário sabe que até o dia 5 ele recebe, então ele pode assumir os seus compromissos até o dia. Não é o negócio, questão de um dia, de 2 ou de horas, não. Nós temos que tratar a questão com seriedade e com responsabilidade. Olha atitudes que eu tive que tomar aqui na prefeitura. Primeira, eu criei aqui o estágio universitário da prefeitura no meu a gestão anterior. Penúltimo mandato. Tive que assinar um decreto encerrando, viu, até o dia 28 de fevereiro, porque a prefeitura não tem como pagar. Eles vão voltar? Olha, eu assumi a prefeitura, isso é interessante que a população entenda. Eu assumi a prefeitura com o fornecimento de combustível pela Petrobras, porque a prefeitura não pagava a Petrobras, suspendeu. Consegui ligar o telefone do meu gabinete, o telefone da prefeitura, com 60 dias, enquanto a prefeitura não acertou o atraso com a empresa de telefonia. E assim, as outras empresas que suspenderam antes da minha... O senhor ficou mais dentro do gabinete esses primeiros meses? O senhor vai sair para a rua Não, agora? mas eu estou trabalhando aqui na prefeitura 10, 12, 15 horas... É reunião, muitas vezes eu reúno com um secretário 3, 4 vezes no dia. Prefeito, as pessoas perguntam, a maior pergunta que tem é, cadê o prefeito? A falta da visão do prefeito nas ruas. O internauta aqui também fez essa pergunta. Eu acho que está muito enclausurado, então, não? Eu, na verdade... Não está passando a ideia de ausência de prefeito? Eu, na verdade, eu podia, sair e vestir o uniforme do gari lá para a rua com demagogia. Mas na minha idade... Com o meu tempo de experiência política, eu não posso brincar em administração. O povo já sabe como eu sou. Goiânia não me elegeria se não me conhecesse. Você viu, todas as forças aí atuavam contra, porque eu saí candidato na última hora, atuavam. O meu próprio partido estava se compondo com outro candidato, eu saí candidato. No segundo turno, essa população me elege com a maioria de mais de 100 mil votos. Então, eu tenho que entender que a minha responsabilidade com Goiânia é diferente, porque a situação está a exigir de mim muita dedicação. Uma pergunta, muita dedicação. O senhor não quer vestir a roupa de gari, mas gosta de fazer mutirão pegando a enxada, não é a mesma coisa? Não, mutirão é outra coisa. Espera aí. Eu estava reunido hoje lá com aquela população da Rua 44, discutindo o quê? A participação daquela força, na solução dos problemas da praça, na solução daquele complexo, de tudo, Eu não tenho evitado, já reuni aí com as entidades de classe dezenas de vezes buscando a participação, porque a minha marca é o mutirão. O que é mutirão? É governo participativo. É a população acompanhando, não é sempre simples aquele ato lá de vir pegar a foice ou a vassoura e varrer no dia do mutirão, não. O mutirão, desde o primeiro dia da minha administração, passou a ser o símbolo do meu trabalho executivo, nos governos e tudo. Para ter um mutirão, você tem que estar agora, frente. eu estava esperando passar a época de chuva, porque mutirão também não se faz. Choveu do dia da minha posse até ontem. Chover, agora sim, nós vamos ter 4, 5 meses de estiagem, é a seca. Então, vamos fazer 4, 5 meses de mutirão em Goiânia, fazer em todas as regiões.
Viu? E nesses mutirões, o que é que nós vamos fazer? Vai a saúde, da assistência ao povo, vai a educação, da orientação. Vamos reformar os próprios púlpitos municipais na área da saúde e da educação no dia do mutirão. Quer dizer, vamos construir casinhas, aquelas pessoas que têm o lote, têm a casinha de tábua, vamos aproveitar aquele dia, fazer ali a casinha dele, até que nós possamos desenvolver aqui também o programa da habitação, que hoje nós, de asfalto, pavimentação, eu deixei todos os bairros asfaltados. Hoje nós já temos 25 bairros sem asfalto. Perfeito. Eu tenho que asfaltar. Então, eu não posso brincar, não posso dormir, estou trabalhando dia e noite. Porque, para você ter uma informação, eu a partir das 5 horas eu não durmo. Ou estou lá fazendo os meus exercícios, ou perdi o sono com os problemas que eu enfrentei e tenho que enfrentar no dia seguinte. Prefeito, mas a reação da Guarda Civil com os professores não é contrária a essa orientação do senhor? Então, não. Não foi muito duro ali, vocês não? também estão se apequenando. É? Vamos começar. Professor machucado. Peraí, uma coisa pequena? Vamos começar aqui do início. Apenas 5 ou 6% dos professores aderiram àquela greve. Não era o professorado. Mas um professor que seja machucado. Calma. Viu? Quando de repente, fora do expediente já quase, chega um grupo mascarado, com a cara tampada, e ocupa a Secretaria da Educação Municipal. Eu sou informado daquilo. Carregando caixas, levando, ninguém sabia o que era naquelas caixas. Você veja que é uma questão muito séria. Eu simplesmente recomendei, retire sem violência. Eu até falei na entrevista, mandei apurar se houve irresponsabilidade ou exagero da guarda. Agora, já o que me informaram hoje, aquela bomba não era da guarda, a guarda não tem bomba. E aquela caixa com extintor de incêndio, o que eles foram fazer lá dentro, levando extintor de incêndio numa caixa? Então a coisa é mais grave. Eu não culpo os professores por isso. Eu tenho pelos professores, sejam da prefeitura, seja do Estado, viu? Olha, um respeito profundo. Eu não conseguiria ser o prefeito que fui, não fosse o professorado municipal. Eu não conseguiria instituir o ensino fundamental em tempo integral, construindo 25 escolas, não fosse os professores da Prefeitura de Goiânia. Eu não aumentaria o número de 4 para 12 mil de estudantes no CIMEIS para acudir às mães que trabalham fora, não fosse o professorado de Goiânia. Agora, nós estamos numa fase de ajustamento. Ora, eu ainda no 4º mês de administração, já vão invadir uma escola, por quê? Troca de quê? Se estão em dias, se em dia com seu salário, se nós estamos respeitando o piso nacional, por quê? Não, e outra coisa, eu nunca fugi a receber ninguém. Agora, é aquilo que eu disse ontem, você aceita qualquer pessoa que chegue e invada a sua casa, o seu lar? Não, você reage. E a própria lei, ela dá autoridade ao proprietário para, no momento com que ele dispuser, defender a sua propriedade. Eu, como prefeito, vou ficar de cá, viu? Olhando, esperando aquela coisa. Não. Olha, ninguém é mais liberal e mais aberto com os nossos servidores do que Prefeito. eu. E eu não poderia aceitar. E vou dizer mais. Sabe o que eu disse o dia que eu cheguei, os funcionários da saúde estavam em greve aqui, eu pedi que subisse uma comissão para me conversar, falei, gente, o único político nesta cidade que os funcionários municipais contrataram, alugaram um prédio lá perto do Moreirinha e abriram ali um comitê pela sua reeleição, fui eu que recebi isso de vocês. Por que vocês... aquele comitê abria depois das 17 horas. Falei, por que vocês fizeram aquilo naquela época? É porque eu respeito vocês, eu amo vocês, eu tenho vocês os meus parceiros. Voltem, vamos trabalhar e o primeiro dinheirinho que entrar, eu repito, nós vamos pagar o salário atrasado de vocês, de forma que eu não estou a merecer, no início de uma administração, uma manifestação injustificável.
Agora, se houve, porventura, excesso do guarda municipal, ele vai pagar. Agora, eu espero o seguinte, se aquilo que ocorreu de bomba e etc., for lá por conta de mascarados, que eu não sei se são professores, viu? Porque entraram mascarados. Você viu no jornal, fotografia, e não tinha ninguém lá de prefeitura para fotografar ninguém. Se for, eles vão pagar também por isso. Uma coisa importante que o senhor fala é a investigação. A investigação precisa esclarecer isso. Quem reclamou bastante também, a Câmara de Goiânia pediu, inclusive, tanto na parte da saúde quanto na educação, pediram o afastamento dos dois auxiliares. Essa relação com a Câmara não está muito tensa, não? É boa. Agora se pergunta, por que eu não escolhi até hoje o líder? Agora, essa é uma pergunta. É calejamento político. Pela primeira vez, 20 partidos elegeram vereador em Goiânia. 20 ou 21. Viu? Então, é uma legislatura totalmente diferenciada das demais. E eu não conhecia. Eu saí candidato na última hora, viu? E ganhei a eleição. E eu não tive, assim, um contato com os 500 e tantos candidatos a vereador. Uns me apoiaram no primeiro turno, outros me apoiaram no segundo, mas para você ter uma ideia, meu partido fez 3 vereadores. E lá são 35. Que se eu digo, como é que eu, não conhecendo aquele universo de 35 vereadores, eu ia escolher o líder? Então foi a prudência. Então o senhor já tem o líder? Já tem o líder na cabeça? O senhor já escolheu? Eu mandei, me parece que apenas um projeto ou 2 para a Câmara, de forma que não vai demorar muito. Talvez eu daria a própria Câmara a oportunidade para escolher o líder para mim. Você entendeu? Mas o senhor já tem um nome, então? Hein? O senhor já tem um nome. Pode revelar. Eu já conheço a quase unanimidade deles. Sei a reação de cada um, a formação de cada um, o sentimento de cada um. Hoje eu já estou em condição de escolher. Mas então vou fazê-lo após a minha prestação de contas à Câmara quadrimestral, que vai se dar agora, brevemente. Aí, então, antes disso, o senhor não anuncia nome? Não. Não, e a própria Câmara está tomando, com muita dignidade, ela está conduzindo os trabalhos, tomando conta dos interesses municipais, sem a presença de um líder. Mas, prefeito, aqui uma notícia em primeira mão, revela. Não, mas se eu aguentei 4 meses, vou antecipar agora. Não, compreendo a minha posição. Entendo. Nós temos aqui um sério problema, porque temos muitas perguntas. O volume de participações conosco nessa... Prefeito, se a gente for rodar aqui, ó, vai ver a quantidade de gente querendo, interagindo aqui, olha. Não, é a participação, isso nos honra. Agora, o ruim era se ninguém tivesse nem vendo, nem ouvindo, né? Aí seria desastroso para a gente. Nem nós estamos conseguindo ler tudo aqui. Mas é o prestígio que vocês, como profissionais da comunicação, adquiriram ao longo dos anos. Não é porque vocês estão perto de mim, não. Porque vocês são sérios, competentes e responsáveis. Isso é muito Obrigado pela gentileza. A Lênia, sua assessora de imprensa, já pediu para a gente ir para os finalmente, mas o senhor tem essa entrevista ficará disponível para os nossos internautas. Uma questão que se coloca para a eleição de 2018 e o PMDB. O senhor está em quê? Pensando sobre candidaturas do PMDB, dizem que o senhor tem aí uma afeição pela candidatura de Caiado. As pessoas dizem muito, nós queremos ouvir o que o senhor pensa para o PMDB em 2018. Olha, eu tomei posse e um dia depois eu fui dar uma entrevista. O jornalista me fez essa mesma pergunta. Em 2018, eu disse, olha, eu estaria desconsiderando esta cidade. Um dia após a minha posse, ao invés de eu me voltar para os problemas da cidade, eu ficar já pensando em eleição em 2018. Estou pensando desse jeito até hoje. Continua pensando? Assim. Hoje é um dia... Não me é lícito me envolver em eleição que vai ocorrer daqui a 1 ano e meio ou mais, viu? Não é lícito enquanto Goiânia estiver com tantos problemas. Agora, prefeito, o PMDB chegou ao poder nacional, mas tem um presidente, um dos índices mais baixos de avaliação da história. E mais, nesse momento, o pedido
que é feito pela população, ou por muita gente na rua, é o mesmo que o senhor presenciou lá atrás, que é diretas já. O senhor hoje diria diretas já? Pediria diretas já? Não, eu entendo que as lideranças nacionais, elas devem estar preocupadas com a situação que nós vivemos. Eu já vivi muitas crises no Brasil. Eu era menino ainda, mas já acompanhava lá de longe aquela crise com a deposição de Getúlio Vargas. Quando foi deposto Getúlio Vargas lá, Pedro Ludovico aqui, e foi logo fizeram ali um acordão. Não, Getúlio não foi preso, nem Pedro Ludovico aqui. Essa é maior do que todas ou não? Mas o presidente do Supremo assumiu a presidência da República, os presidentes dos tribunais assumiram os governos estaduais, fundaram 3 partidos naquela época, o DN, que era a elite pensante, a elite intelectual, a oposição brasileira. Mas essa crise merece o PUV ir para a rua? Bom, merece diretas já? Mas então, se resolveu aquela crise. Saíram candidatos Eduardo Gomes pela UDN, o Marechal Eurico Dutra pelo PSD, foi eleito Marechal Dutra. Aqui saiu Coimbra Bueno pela UDN e Juca Ludovico pelo PSD, foi eleito Coimbra Bueno. Bem, 4 anos depois, volta Getúlio nos braços do povo. Volta Pedro Ludovico nos braços do povo para o governo, bem, mas contornou. Vem depois aqui, renúncia de Jânio, aí vocês já se lembram bem, quanto transtorno trouxe. Vem depois a deposição do Collor, quantos problemas surgiram com tudo aquilo. Agora, crise como esta, eu nunca tinha visto na minha vida. Por quê? Porque descortinou um universo que nem eu, nem vocês, jornalistas, sabíamos. É que a administração pública do país se tornou um mar de lama. Eu não tinha ideia e desafio, vocês também não tinham, que a corrupção estivesse tão ampla e tão profunda em todas as camadas do governo. E agora eu quero lhes dizer, o presidente que está aí por uma circunstância, por ser o vice da Dilma, ele tem tido uma dosagem de equilíbrio, de humildade. Mas eu não tenho dúvida que ou a elite política brasileira encontre um caminho e entenda que o poder não foi instituído em lugar nenhum sobre a face da terra para atender interesses grupais ou pessoais e tem que acabar de uma vez com esse mar de lama. Olha, não sei o que será do Brasil. E é bem interessante salientar. Quando você vê uma população milenar, de cultura milenar, como é a da Síria, e você vê o povo saindo em barcos, morrendo daí a 1 quilômetro, 2, morrendo milhares e milhares de pessoas, foi assim. Vem a corrupção, aí vem a ditadura, vem mais, chegou nesse ponto. Se o Brasil, se as consciências nacionais não tomarem juízo, não vai demorar muito, nós estaremos vivendo, porque a Síria e outros países já vivem na atualidade sobre a face da terra. Isso? Não, é muito séria a situação. Eu não podia imaginar e nem podemos aceitar que a pessoa pegue o poder para satisfazer os seus interesses pessoais ou grupais. E, lamentavelmente, nós chegamos nessa situação. Então não podemos debitar a Michel Temer essa situação, não. Nós temos é que aproveitar as pessoas de bem, de juízo e de espírito público e de amor à pátria para encontrar o caminho mais proximamente possível para o Brasil. Perfeito. Obrigado pela entrevista. Agradecemos a audiência do internauta. Muitas questões, inclusive colocadas aqui, nós já temos respostas de algumas notícias publicadas no Diário de Goiás, como convocação de professores, que uma nova leva de convocação de professores já convocamos e vem uma nova leva. Funcionários administrativos, convocamos agora, acabamos de convocar e vem fazer greve para quê? Se eu acabo de tomar uma atitude... Inclusive sobre sucessão ano que vem, o senhor também já falou... O PMDB tem que ter candidato. Não é hora de nós voltarmos para a eleição enquanto nós estamos aí diante de tantos problemas. Pelo menos esse pressuposto o senhor mantém. O PMDB deve lançar candidato? Deve. Mas porque se não tiver concorrência, se não tiver participação, então não... Apoiar Caiado, então é mais difícil? Não é difícil, não. Nós não o apoiamos aí para senador.
Então pode lançar candidato, mas pode apoiar o DEM? Não, e pode até o senador amanhã entender de vir ocupar o PMDB também. Tudo já pode. Convidou ele para ir Tudo pode. Convidou ele? Não, eu ainda não tratei dessas questões. O apoiei de coração, estou satisfeito com o apoio que eu dei a ele, tenho muito respeito pelo Maguito, que é um irmão político meu, o Daniel, tenho respeito que eu vi o Daniel nascendo e crescendo, quer dizer... O senhor carregou o Daniel no colo? Mas sim, não tem carregou dúvida. mesmo? Já. PMDB e PSDB, nacional estão juntos. Aqui no Estado tem possibilidade ou não? Não, eu não sei, eu não quero, eu acabei de afirmar, mas vocês não levam em conta a minha afirmação. Já bota... Isso é uma tática de interrogatório. Uma dosagem de... Prefeito, isso é tática de interrogatório, é perguntar eu a mesma não coisa. tenho direito de me envolver hoje com candidatura enquanto a máquina da prefeitura não estiver aí devidamente assentada e sobressaindo. Viu? Obrigado pela entrevista. Sou eu quem agradece. Obrigado a ao vocês. senhor. Muito. Vacil Oliveira também. Me senti extremamente... Vacil. Obrigado pela entrevista. Prefeito, obrigado. Muito Fique bem, Vacil, Altair, meus agradecimentos. Obrigado ao senhor, aos internautas também pela participação, a gentileza da assessoria do senhor que proporcionou essa entrevista aqui direto do Paço Municipal com a equipe do Diário de Goiás, na produção do Semaías e do João também, com a Climatos e a Thaís na nossa retaguarda. Obrigado a você, internauta. Muitas questões colocadas em perguntas, nós vamos responder na nossa pauta. Obrigado a você. Pauta, né? É claro, porque virou pauta. E como diz o Márcio Lima, o prefeito lacrou nessa entrevista quando disse que não vai ficar se vestindo de gari, né? De certa forma, o Márcio Lima mandou dizer que lacrou. Lacrou. Então, obrigado a você. Até breve aqui com o Diário de Goiás ao vivo. Pois não. É uma conversa, é uma linguagem de internet. Lacrou é o seguinte, assim, parou, né? Pronto, é isso aí, entendeu? Encerrou o assunto. Encerrou o assunto. Lacrou. Tá bom. A gente pode entrevistar mais e pegar mais. Eu estou à disposição de vocês sempre. Eu, de agora em diante, quer dizer, quando vocês notam que a máquina já está quase ajustada, eu vou ter tempo para falar, vou ter tempo para ir em festa, vou ter tempo para ir lacrar mais coisas. Reuniões e lacrar também. Obrigado a você, até breve.